Bom dia! Agora nós vamos corrigir as páginas 89 até a 95 em relação ao caboclo d'água. E aí nós vamos treinar também a questão dos pronomes. Então vamos lá. Vamos aí na primeira preencher com os pronomes possessivos, relativos ou indefinidos que nós estudamos ontem. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguiram. O caboclo d'água é um ser descomunal e pronome, gente. E sua pele é acobreada. Sua, pronome, meus amores. A casa dele fica no leito do rio São Francisco, que corta todo o estado da Bahia. Tá? B. Nesse texto podemos conhecer suas características ou um pronome indefinido. Ou a gente pode usar também um pronome indefinido, ou outro, várias características do caboclo d'água, que, ou então o qual, ou então cuja, é um personagem do nosso folclore. O caboclo d'água possui muitos nomes ou outros nomes, como o Iara, que significa pai dos peixes. Seus cabelos são pretos e compridos. O corpo dele é musculoso e seu temperamento parece estar sempre enfesado. Os motivos para seu mau humor podem ser muitos ou vários, mas provavelmente pronome, gente. Qual é o pronome? Tem que completar com pronome. Mas provavelmente sua maior preocupação é proteger bem o seu tesouro. Ok? Número 2. Se o caboclo d'água gostar de você, fica seu amigo. Passa a chamá-lo de compadre ou comadre e pode até ajudar você a pescar. Gente, como você certamente percebeu, o texto apresenta marcas de informalidade. Essa informalidade pode ser observada no emprego da palavra seu. Como se classifica essa palavra seu? Pronome possessivo. Seu amigo, ele vira seu amigo. Qual é a relação de sentido que essa palavra estabelece? Posse. A pessoa do discurso a que essa palavra se refere, qual é a pessoa do discurso? Eu, tu, ele. Não, ele não quer saber o personagem, quer saber eu, tu, ele. Vira seu amigo, se refere a quem? Tu, gente. Tu. O pronome se refere à segunda pessoa do discurso. Tu. Então, se a gente quisesse falar de forma mais formal, em vez de falar seu amigo, qual seria o jeito certo de escrever? Se fosse teu amigo, né? Então, por que nesse trecho a palavra destacada está empregada de maneira informal? Porque, como a segunda pessoa é a pessoa com quem a gente fala, o tu
O certo deveria usar teu amigo, mas aqui ele está falando de forma coloquial, informal, por isso que ele falou seu amigo, tá? Porque se ele fosse falar de forma formal, ele deveria usar o teu, ok? Teu amigo. Teu, se fosse de maneira formal, teu amigo. Mas essa aí tá de maneira informal. Número 2. Temos aí o texto. O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição e tendo em vista que o primeiro Congresso Indigenista Interamericano reunido no México em 1940 propôs aos países da América a adoção da data 19 de abril para o Dia do Índio. Decreta, artigo número 1, é considerado Dia do Índio a data dia 19 de abril. Artigo 2, revogam-se as disposições em contrato. Tá, assinado em 1943 pelo presidente do Brasil, Getúlio Vargas, o Decreto-Lei número 5.540 instituiu o dia 19 de abril como Dia do Índio, comemorado não apenas no Brasil, mas em alguns países do continente americano. Sobre o texto 1, responda as questões. Que pronome do caso oblíquo encontramos no texto? Vocês... Não, pronome. Lhe, muito bem. O pronome lhe, ok? Ó, o presidente da República usando a atribuição que lhe, esse é o pronome. Como a utilização desse pronome contribui para a coesão do texto? Melhora a compreensão do leitor sem ser repetitivo. Isso, o pronome evitou a repetição do termo presidente da República. Em vez de eu repetir de novo presidente da República, eu usei o pronome lhe. Então, o pronome evitou a repetição, contribuindo para a coesão. C. Qual é a relação de sentido expresso pela palavra do no termo Dia do Índio? Vocês conseguiram? Essa comemoração Ó, Dia do Índio expressa o quê? expressa posse indígena. Não é posse. Expressa a relação de posse, tá? A palavra do expressa uma relação de posse, mas ela não é um pronome, é uma preposição, tá? O que coloquem aí, a palavra do expressa relação de posse, funcionando como preposição. Coloquem esse detalhe, que é uma preposição. Relação de posse funcionando como preposição. Preposição, meus amores, ele é diferente dos pronomes. As preposições, elas apenas ligam os termos. Por exemplo, se eu falo copo, garrafa de água, o de está ligando o garrafa com a água. Então, a mesma coisa aí, o Dia do Índio, a preposição do está ligando o dia com o índio. Está dando sentido de posse, mas não é pronome, é só uma preposição, tá? Por que a palavra do termo Dia do Índio não funciona como pronome? Vocês sabem? Acabei de explicar. Por que que do... Sim, mas por que não é pronome? Porque não indica posse de alguém, por ser a data comemorativa. Isso, mas em relação à parte da gramática, Miguel, a palavra do está apenas ligando os termos, tá? Então, não é pronome porque ela está apenas ligando termos, que é o dia com a palavra índio. Ela apenas está ligando os termos. E não substituindo, ela não está substituindo nada. O pronome a gente usa para substituir o nome.
E a preposição não, é só para ligar os termos, entenderam a diferença? Leia a frase a seguir. Ó, alguns países do continente americano seguiram o decreto de Getúlio Vargas. O termo em destaque torna a informação precisa ou imprecisa? Porque dá para saber quantos países? Não especifica quantos. Isso, imprecisa, pois não sabemos quantos países que seguiram o decreto. Por isso que fala que é um pronome indefinido, né? Ou já até respondi a B. Baseado em sua resposta, a que classe de palavra pertence o termo em destaque? Pronome indefinido. E aí, nas questões em diante, nós temos que analisar essa litografia aí do pintor francês Géo Debrau, né? Dá para ver que ele está retratando o que, meus amores? Os indígenas. De 1768 e 1844. Isso. Quais são os costumes que... Agora vamos responder. Quais são os costumes que são retratados nessa obra aí? Que vocês... Tatuagens, arquitetura, danças, músicas culinárias. Isso, muito bem. A gente, pela essa litografia aí, a gente vê a pintura corporal, os rituais místicos, a preparação da mandioca, as vestimentas, tudo isso a gente vê sobre os costumes deles, né? Qual é o período da história que essa... 1768,1848. Isso, esse período foi qual? Período... Aula de história. Período colonial, tá, gente? Período colonial. Isso daí foi quando a tela foi feita. É. Vamos lá. O texto a seguir expõe informações a respeito da litografia que você analisou. Então, temos aí um trecho. Eu não vou ler, porque senão vai ficar muito longo para as crianças aqui. Eu acho que eu vou até ter que dividir.